Você já percebeu que as batalhas mais duras são aquelas que ninguém vê? Aquelas guerras internas que por fora não deixam marcas, mas por dentro sangram a alma. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Um peso invisível, um cansaço que não é do corpo, mas que drena suas forças todos os dias. Eu sei como é se sentir no limite, tentando sorrir por fora enquanto por dentro grita por socorro. Há momentos em que a esperança parece um fio prestes a se romper. Você olha ao redor, mas não encontra quem compreenda a profundidade da sua dor. É como se todos estivessem ocupados demais para perceber o tamanho da sua luta. E aí, no silêncio do seu quarto, só resta a sua voz, baixa e quebrada, pedindo que Deus faça algo, qualquer coisa, para aliviar esse peso. Se o seu coração está cansado e você sente que não aguenta mais, este vídeo é para você. Não é sobre fórmulas bonitas ou frases prontas, mas sobre uma oração crua, real, feita no meio do deserto da alma. Aqui vamos falar sobre a presença de Deus que não se afasta mesmo quando tudo parece perdido, sobre o socorro que chega na hora certa e sobre a restauração que Ele é capaz de fazer mesmo quando não vemos saída. Antes de começarmos, já te peço, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Porque talvez, para essa pessoa, você seja a resposta de uma oração. E se você crê que Deus ainda age, escreva nos comentários Amém, como um compromisso público da sua fé. Sabe aquele tipo de luta que ninguém percebe? Você sorri, conversa normalmente, mas por dentro trava batalhas que parecem não ter fim. É como carregar um peso que não se vê, mas que aperta o peito todos os dias. A esperança, às vezes, parece pequena diante de tanta pressão. Nessas horas, o coração clama por socorro, mesmo que a boca fique calada. É uma guerra que acontece no silêncio da mente e da alma. Essas batalhas são perigosas justamente por serem invisíveis. Quem olha de fora acha que está tudo bem, mas a verdade é que há um campo de guerra interno sendo destruído pouco a pouco. Você tenta se manter firme, mas o cansaço chega sem pedir licença. E não é só físico, é aquele cansaço que rouba o brilho dos olhos. Mas mesmo aí, há sempre uma presença que não te abandona. O problema é que nem sempre sabemos explicar o que estamos sentindo. Como dizer para alguém que, mesmo sem um motivo concreto, parece que algo dentro está desmoronando? As pessoas podem até querer ajudar, mas não conseguem alcançar a profundidade da dor. E é nessa distância que a solidão cresce. Porém, no íntimo, a alma ainda busca restauração, mesmo que timidamente. Eu já ouvi alguém dizer, as batalhas mais difíceis são travadas em silêncio. E isso é verdade. Por fora, você segue funcionando, mas por dentro trava diálogos duros consigo mesmo. Às vezes é contra o medo, outras contra a desesperança. E quando parece que ninguém entende, o coração implora pela presença de Deus, porque só Ele consegue lutar por nós, onde ninguém mais pode entrar. Nessas guerras internas, a mente se torna um campo minado. Qualquer lembrança, palavra ou pensamento pode acender um novo conflito, e a gente aprende a disfarçar. Coloca uma máscara para o mundo e esconde as lágrimas para não preocupar ninguém. Mas esconder não cura. O socorro vem quando temos coragem de admitir que precisamos dele, mesmo que seja apenas para Deus, no silêncio. Eu sei que não é fácil admitir que a alma está cansada. O medo do julgamento é real. Será que vão me achar fraco? Essa pergunta ecoa. Mas a verdade é que reconhecer a batalha já é parte da vitória. É um passo em direção à restauração. E acredite, Deus não se assusta com a nossa fraqueza. Pelo contrário, é justamente nela que Ele manifesta sua força. Então, se você está nessa luta hoje, lembre-se, guerras internas podem ser invisíveis para os outros, mas são completamente visíveis para Deus. Ele conhece cada suspiro, cada pensamento, cada lágrima que cai sem testemunhas.
E mesmo que pareça que você está sozinho, a presença dele é real. Essa consciência pode não encerrar a guerra de imediato, mas muda completamente a forma de lutar. Existe um tipo de cansaço que nem uma boa noite de sono resolve. É aquele peso interno que, mesmo depois de dias de descanso, continua presente. Você acorda e já sente que as forças estão no limite. Não é preguiça, é exaustão profunda. Esse cansaço da alma mina a esperança e deixa o coração em alerta constante, clamando silenciosamente por socorro. Diferente do desgaste físico, esse esgotamento não se alivia com café ou férias. Ele é silencioso e se instala devagar, como uma sombra que vai apagando as cores da vida. E aos poucos, até atividades que antes traziam alegria passam a parecer tarefas pesadas. É nesse ponto que precisamos reconhecer que só a presença de Deus pode oferecer restauração verdadeira. Muitas vezes, tentamos esconder esse cansaço para não preocupar as pessoas ao nosso redor. Mas o problema é que, ao sufocar o que sentimos, acabamos sufocando também a esperança. É como se estivéssemos carregando uma mala invisível, cheia de pedras, que ninguém mais enxerga. Mas Deus vê. Ele sabe exatamente o peso que você está carregando agora. Eu já vi pessoas tentarem vencer esse cansaço mergulhando em trabalho, atividades ou até distrações. Mas no fundo, isso é só uma tentativa de calar o silêncio interno. E a verdade é que por mais que a gente tente disfarçar, o coração sabe que está implorando por socorro. É nessa hora que precisamos parar e permitir que a restauração venha de dentro para fora. Se você está vivendo esse esgotamento, um conselho prático: crie momentos diários para se aquietar. Não precisa ser uma hora inteira. 5 minutos de respiração profunda e oração sincera já fazem diferença. Diga para Deus com palavras simples o que você está sentindo. Essa conversa honesta pode renovar a esperança e reacender a presença dele em sua rotina. O cansaço da alma também pode nos fazer sentir distantes de Deus, como se ele estivesse em silêncio. Mas mesmo quando não percebemos, ele está ali. A Bíblia diz que o Senhor é refúgio para os cansados e sobrecarregados. Isso significa que não precisamos carregar sozinhos o que nos destrói. Ele quer dividir esse peso e transformar o que parece impossível de suportar. Lembre-se, reconhecer o cansaço não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. Até Jesus, em sua caminhada, sentiu sede, fome e exaustão. Se o próprio Filho de Deus experimentou limites físicos e emocionais, por que você se cobraria ser invulnerável? O que importa é que, no meio do cansaço, a esperança ainda pode florescer, se a gente se abrir para a presença restauradora de Deus. Poucas coisas doem tanto quanto sentir-se sozinho no meio de uma multidão. Você pode estar cercado de amigos, família e colegas, mas ainda assim sentir um vazio que parece não ter fim. É aquela sensação de que ninguém realmente entende o que está acontecendo dentro de você. E quando a compreensão não vem, o coração clama por socorro em silêncio, quase sem esperança. A solidão não é apenas física, ela também é emocional e espiritual. É possível estar em um lugar cheio de vozes, mas sentir como se nenhuma delas alcançasse o seu coração. Isso cansa a alma, porque cria a impressão de que suas dores não importam. E quando essa incompreensão se prolonga, a necessidade de restauração se torna urgente. Em muitos momentos, as pessoas ao nosso redor até tentam ajudar, mas a falta de conexão real faz tudo parecer superficial. A conversa não vai além do "tá tudo bem", e o que se esconde por trás do sorriso segue intocado. É aí que a presença de Deus se torna indispensável, porque ele não precisa de palavras para entender o que está acontecendo. Já aconteceu de você contar um problema e receber como resposta um "isso é besteira" ou "logo passa"? Essas frases, mesmo bem intencionadas, podem aprofundar o isolamento. É como se sua dor fosse pequena demais para merecer atenção. Mas, diante de Deus, cada lágrima é importante.
Ele vê o que ninguém mais enxerga e oferece um socorro que não depende da aprovação humana. Uma forma prática de lidar com a solidão é buscar relacionamentos intencionais. Não falo apenas de quantidade, mas de qualidade. Encontre alguém com quem possa ser honesto, sem filtros. Pode ser um amigo próximo, um líder espiritual ou até um grupo de apoio. Compartilhar a dor abre espaço para a restauração começar. E muitas vezes, Deus usa pessoas como instrumentos de sua presença. É importante lembrar que, mesmo quando todos parecem distantes, Deus está perto. Ele não se distrai, não se esquece e não minimiza suas lutas. A promessa dele é clara: estarei com você todos os dias. Essa certeza não elimina a solidão de imediato, mas muda a forma como lidamos com ela. Saber que não estamos totalmente sozinhos renova a esperança. Então, se hoje você se sente invisível, saiba que existe um olhar que nunca te perde de vista. A presença de Deus é constante, mesmo quando parece silenciosa. Ele compreende sua dor sem que você precise explicar. E no tempo certo, Ele enviará socorro. Talvez na forma de uma conversa, de um abraço inesperado ou de uma paz que preenche o vazio por dentro. Chega um momento em que as palavras ensaiadas já não funcionam. É aí que nasce o clamor sincero. Aquele que não se preocupa com frases bonitas, mas com a verdade do coração. É olhar para o céu e dizer: Deus, eu preciso de socorro agora. Sem máscaras, sem enfeites, apenas a alma cansada e sedenta de esperança. 2. Esse tipo de oração não segue protocolos. Você pode estar sentado no quarto, no carro, ou até no meio de um corredor de hospital. O importante não é o lugar, mas a entrega. É nesse instante que reconhecemos: sozinhos, não damos conta. E quando a presença de Deus se manifesta, mesmo que de forma sutil, a restauração começa a dar seus primeiros passos. 3. Já percebeu que muitas vezes o clamor nasce de uma dor tão profunda que nem conseguimos falar direito? Nessas horas, o silêncio também fala. Um suspiro pode ser mais forte que um discurso inteiro. Deus entende cada pausa, cada lágrima, cada palavra engolida. E o mais incrível é que antes mesmo de pedirmos, Ele já sabe do que precisamos. 4. Talvez você se pergunte: mas será que Deus me ouve mesmo quando estou quebrado assim? A resposta é sim. Ele não exige perfeição. Ele quer sinceridade. Pode falar de medo, de cansaço, até de raiva. Deus não se ofende com nossa fragilidade. Pelo contrário, é nela que Ele se aproxima mais, oferecendo o socorro que nenhuma outra presença pode dar. 5. Uma prática útil é reservar alguns minutos por dia para esse clamor honesto. Desligue o celular, feche os olhos e fale como se estivesse conversando com seu melhor amigo. Não se preocupe com a estrutura, apenas abra o coração. Isso cria um espaço onde a esperança pode florescer e onde a restauração se torna possível, mesmo em meio ao caos. 6. Não espere estar bem para buscar a Deus. É justamente quando o cansaço aperta que precisamos nos lançar nos braços dele. O clamor sincero não é sinal de fraqueza, mas de coragem. É admitir que precisamos de ajuda e que não queremos lutar sozinhos. É a porta pela qual entra o verdadeiro socorro divino. 7. Lembre-se, Deus não ignora orações feitas entre lágrimas. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele recolhe cada uma delas. Então, não subestime o poder do seu clamor, por mais simples que pareça. É esse grito, às vezes quase mudo, que pode mudar completamente a sua história e trazer a presença que acalma, restaura e renova a esperança. Há momentos em que nossas palavras acabam e só restam lágrimas. É aí que o Espírito Santo entra em ação, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Ele traduz para Deus aquilo que nem sabemos como dizer. É como se pegasse o caos interno, o cansaço acumulado e a esperança frágil, e apresentasse tudo diante do trono como um pedido urgente de socorro.
O Espírito Santo não apenas entende a dor, mas participa dela. Ele caminha conosco, mesmo quando sentimos que ninguém mais está por perto. Sua presença é suave, mas poderosa. É aquela paz repentina no meio da tempestade, ou aquela força que aparece quando achamos que não vamos aguentar mais. Essa é a restauração silenciosa que só Ele pode fazer. Já aconteceu de, no meio de uma oração, vir à sua mente um versículo, uma música ou uma lembrança que acalma seu coração? Muitas vezes, é o Espírito Santo trazendo exatamente o que você precisa naquele momento. Ele sabe que a alma cansada precisa de palavras de esperança para continuar e que cada gesto seu é um socorro personalizado. O mais incrível é que o Espírito Santo trabalha até quando não percebemos. Ele está agindo enquanto você dorme, enquanto você chora, enquanto você tenta se recompor. Ele nos lembra que não estamos abandonados e que a presença de Deus é constante. É como se dissesse: eu estou aqui e não vou te deixar desistir. Para experimentar essa ação, é preciso abrir espaço para Ele agir. Pode ser através de momentos de silêncio, de leitura da palavra, ou até de uma simples canção de adoração no fone de ouvido. O Espírito Santo fala de maneiras diferentes, mas sempre com o mesmo propósito: restaurar, renovar e reacender a esperança. Não pense que o Espírito Santo é apenas uma força distante. Ele é um amigo próximo, um conselheiro fiel, um ajudador incansável. É Ele quem nos fortalece quando o cansaço parece insuportável. É Ele quem nos conduz ao socorro divino e nos envolve na presença de Deus até que a paz substitua o medo. Então, se hoje você não tem forças para orar, saiba que o Espírito Santo está orando por você. Ele está levando seu nome, sua dor e seu cansaço diante de Deus. E enquanto isso, Ele já está preparando a restauração que você tanto precisa. É a certeza de que, mesmo no silêncio, algo poderoso está acontecendo no mundo espiritual a seu favor. Uma das verdades mais reconfortantes da fé é saber que Deus prometeu estar conosco em todo o tempo. Ele não ignora um suspiro cansado, nem as lágrimas que ninguém mais vê. Essa promessa de socorro divino é como um farol no meio da tempestade. Mesmo quando tudo parece escuro, a esperança continua brilhando. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas que, no momento certo, receberam ajuda inesperada. E essa mesma presença continua agindo hoje. Deus não se atrasa nem se adianta. Ele chega na hora exata, no instante em que o socorro é mais necessário. Isso não significa que a espera seja fácil, mas significa que ela nunca é em vão. Essa promessa também nos lembra que não precisamos merecer o socorro para recebê-lo. Deus não ajuda apenas os fortes ou os perfeitos. Pelo contrário, Ele se inclina aos cansados, aos fracos, aos que já não sabem como continuar. É nessa vulnerabilidade que o poder dele se manifesta com mais clareza e restauração. Às vezes, o socorro divino não vem na forma que esperamos. Pode não ser a solução imediata, mas um amigo que liga no momento certo, uma palavra que acalma, uma música que reacende a esperança. O importante é reconhecer que Ele está agindo, mesmo nos detalhes que parecem pequenos. Uma prática útil é anotar, num caderno ou aplicativo, momentos em que você percebeu a mão de Deus agindo. Nos dias de cansaço e desânimo, revisitar essas lembranças pode renovar sua fé. É como ter um registro pessoal de que a promessa de socorro não é teoria, mas realidade. É natural perguntar: mas e se Deus não vier a tempo? A resposta está no caráter dele. Deus é fiel. Ele não volta atrás em suas promessas. Mesmo quando parece que nada está mudando, Ele já está preparando o cenário para que o socorro chegue e traga restauração completa. Portanto, se hoje o peso está grande, segure firme nessa promessa. Lembre-se, a presença de Deus não é um conceito distante, é um compromisso eterno. Ele já está a caminho para te ajudar.
E quando o socorro chegar, você vai perceber que em todo o processo nunca esteve sozinho. Chega um ponto em que não basta apenas sobreviver. É preciso viver de novo. E é aí que entra a restauração de Deus. Ele não apenas alivia o cansaço, mas reconstrói o que foi quebrado, devolvendo força e esperança. É como se a alma, antes abatida, começasse a respirar de forma nova, sentindo novamente a presença que nunca deixou de estar por perto. Recomeçar não é esquecer o que aconteceu, mas permitir que Deus transforme a dor em aprendizado. A restauração que Ele oferece é profunda, vai além das circunstâncias externas e alcança o coração. É como trocar um alicerce frágil por um sólido, capaz de sustentar a caminhada, mesmo nos dias mais difíceis. Muitas vezes, Deus inicia essa restauração em silêncio. Não é algo repentino, mas um processo em que cada passo traz um pouco mais de vida. Hoje você percebe um suspiro de alívio. Amanhã, um sorriso que parecia perdido. Depois, a certeza de que o socorro divino foi real. E pouco a pouco, a esperança floresce. Para viver esse recomeço, é importante abrir espaço para o novo. Isso pode significar perdoar alguém, abandonar hábitos que drenam sua energia ou criar rotinas que alimentem a fé. Ler a Bíblia diariamente, ouvir músicas que aproximem de Deus e reservar tempo para a oração são práticas simples, mas poderosas para manter viva a restauração. O recomeço também envolve coragem para sonhar outra vez. Talvez a guerra interna tenha deixado cicatrizes, mas Deus é especialista em usar até as marcas como testemunho. Ele transforma o que era motivo de vergonha em prova do seu poder. E quando isso acontece, a presença dele se torna ainda mais evidente. Uma dica prática: escreva quais áreas da sua vida precisam de restauração e apresente-as a Deus diariamente. Não subestime o poder de falar com clareza o que deseja reconstruir. Ao fazer isso, você não apenas se organiza emocionalmente, mas também demonstra fé na ação divina. Lembre-se, recomeçar não é voltar ao ponto de partida, mas iniciar uma nova jornada com mais maturidade e fé. A restauração de Deus não devolve apenas o que foi perdido, ela acrescenta algo maior. E quando esse novo tempo chega, você percebe que cada momento de cansaço foi um passo para conhecer mais profundamente o amor e o socorro do Pai. 1. Persistir na fé não é viver sem dúvidas. É continuar caminhando mesmo quando as respostas ainda não chegaram. É acordar num dia cinzento e ainda assim dizer: Deus, eu confio no teu socorro. Essa escolha diária fortalece o coração e mantém viva a esperança, mesmo quando o cansaço ameaça tomar conta. 2. A fé é como um músculo. Precisa ser exercitada para crescer. Isso significa buscar a presença de Deus, mesmo quando a vontade é se afastar. É abrir a Bíblia nos dias em que ela parece não falar nada. E com o tempo, perceber que aquelas palavras estão restaurando áreas que você nem sabia que estavam feridas. 3. Persistir também é recusar-se a medir o amor de Deus pelo que vemos agora. Pode ser que nada pareça mudar no momento, mas a promessa continua firme. A fé nos lembra que Ele está agindo nos bastidores, preparando o cenário para o cumprimento da restauração. 4. Uma forma prática de manter a fé é criar hábitos que a alimentem diariamente. Ler um capítulo de Provérbios por dia, manter um diário de orações ou ouvir um podcast cristão durante o trajeto para o trabalho são formas simples de manter a chama acesa. Pequenos passos constroem grandes resultados. 5. É importante entender que persistir na fé não significa ignorar a dor. Podemos chorar, nos sentir cansados e, mesmo assim, continuar crendo. Jesus nunca prometeu ausência de lutas, mas garantiu que estaria conosco em cada uma delas. É essa presença que nos dá força para não desistir. 6.
Há dias em que a fé parece um fio frágil prestes a se romper. Nesses momentos, vale lembrar de histórias de pessoas que perseveraram. Jó, que confiou mesmo na perda. Paulo, que pregou mesmo preso. E você, que está aqui lendo essas palavras. Cada passo é prova de que a esperança ainda respira em você. 7. No fim, persistir na fé é entender que não importa quanto tempo leve, Deus é fiel para cumprir o que prometeu. O socorro dele não falha, a presença dele não se afasta e a restauração dele é completa. Segure firme, porque o recomeço que ele planejou para você será maior do que tudo o que o cansaço tentou destruir. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma essas palavras encontraram um lugar no seu coração. Agora a pergunta é, o que vai fazer com isso? Vai deixar que essa mensagem seja apenas um momento de conforto ou vai transformar o que ouviu em um novo estilo de vida? Pense, quais áreas da sua vida precisam do socorro de Deus hoje? O que está roubando sua esperança e drenando suas forças? Quais passos práticos você pode dar ainda hoje para se aproximar mais da presença dele? Talvez seja reservar 5 minutos para orar com sinceridade. Talvez seja pedir ajuda a alguém. Ou simplesmente se permitir descansar sabendo que Deus está cuidando de tudo. O importante é não ficar parado. Eu quero te desafiar a agir agora. Nos comentários escreva: Deus, eu confio em ti. Como um ato público de fé, mesmo que a situação ainda pareça confusa. Isso vai ser mais do que um comentário, vai ser uma declaração para você mesmo e para todos que passarem por aqui. E não esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos conteúdos. Assim, vamos continuar essa jornada juntos, fortalecendo a fé dia após dia.